Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, pela Rádio Trianon, sempre de meio-dia a uma, Rádio Trianon AM 740, Rádio Universal AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. O nosso site, www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook/programa Gente que Fala, o Twitter, @Gente que Fala AM, o WhatsApp à sua disposição é São Paulo 11 974012235 e um telefone à sua disposição também é São Paulo 11 50526622. Participando desta edição de Gente que Fala, cirurgião plástico Cláudio Roncati. Doutor Cláudio Roncati, prazer tê-lo aqui. Prazer é meu de voltar a estar com você aqui. É uma honra, de fato, e muito obrigado pelo convite. O senhor é fundador da Sociedade Brasileira de Laser, professor de cirurgia plástica da Santa Casa de São Paulo e da Cruz Vermelha Brasileira. Perfeitamente. Sou um dos fundadores da Sociedade de Laser, não é? Já foi presidente? Já fui presidente. Já fui presidente de 99 a 2001. Fui secretário, fui tesoureiro, enfim, é uma sociedade que cresceu bastante. Também conosco, neurocirurgião Eloy Rusafá Neto, especialista em cirurgia de tumores encefálicos e da coluna vertebral. Doutor Eloy, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui no programa. Eu espero esclarecer as dúvidas dos ouvintes em relação aos temas pertinentes que vão ser abordados hoje. Também conosco, nutricionista Bruna Moreira, especialista em alimentos naturais, funcionais, em controle de qualidade das normas da Anvisa. Bruna, boa tarde, Bruna. Boa tarde, obrigada pelo convite. Também conosco, o cirurgião bucomaxilofacial, Dr. José Flávio Torezan. Dr. José Flávio, boa tarde. Boa tarde, Sancopé. Muito obrigado pelo convite, estar aqui com essa mesa brilhante aqui com todos esses... O senhor tem uma especialidade exclusiva, mestre e doutor. Eu só peço que o senhor me ajude. Sim. Para que eu não cometa... Isso, a especialidade chama-se cirurgia bucomaxilofacial e uma subespecialidade dela é a cirurgia ortognática e a cirurgia corretiva de apneia obstrutiva do sono. Ortognática? Ortognática. Pois bem, metade da população brasileira sofre com o sono ruim e cerca de 1/3 tem apneia obstrutiva do sono, segundo dados do Ministério da Saúde. Doutor José Flávio, o senhor pode esclarecer melhor antes que eu continue lendo, porque eu vou... Claro. O senhor tem termos técnicos que... Claro. Mais esclarecedores do que a minha leitura aqui. Na verdade, Zancopé, eu tenho como formação a odontologia e essa especialidade é a cirurgia bucomaxilofacial. Existem algumas áreas da odontologia que tratam de apneia obstrutiva do sono. Então, o único setor que o dentista entra é na apneia obstrutiva do sono. Então, o dentista clínico pode fazer aparelhos intraorais, que são aparelhos colocados dentro da boca, para melhorar a respiração durante o sono. Mas o cirurgião bucomaxilo, ele pode tratar a cirurgia, com cirurgia, a apneia obstrutiva do sono. O que você falou é um dado super relevante. Hoje em dia, a gente recebe muito no consultório pacientes obesos. O que, na verdade, acontece é que o paciente... ele engorda por fora, mas ele engorda também nas vias aéreas. Ao redor das vias aéreas, eu tenho uma deposição de gordura. E isso faz o estreitamento, faz com que ele respire menos, principalmente durante o sono, onde ocorrem essas apneias, que são as paradas de respiração. E aí, auxilia na obesidade? Existe um tratamento aí, ou não sei como é que é o termo correto que eu possa usar. Na verdade... Quando falo obesidade, ela vai falar bastante. Aqui, mas não tenha dúvida, o tratamento é sempre multidisciplinar. Então, eu recebo, para se ter uma ideia, Zancopé, de cada 20 pacientes que vêm me procurar para tratamento cirúrgico da apneia obstrutiva do sono, apenas 2 ficam comigo para cirurgia. A grande maioria vai procurar endocrinologista, nutricionista ou um cirurgião bariátrico para emagrecer. E muitos dos casos, o emagrecimento já melhora absurdamente a apneia. Eu gostaria que o senhor detalhasse melhor
esse tema aqui, ou essa Claro. frase de medida do pescoço, altera a medida do pescoço? Altera o colarinho, né? Sim. A gente chama de colarinho, a medida do pescoço. É isso que a gente está falando. A pessoa engorda por fora, aumenta a dimensão do pescoço, aumenta o diâmetro do pescoço. Então, ela engordou por fora. Mas, na verdade, ela está engordando. Ela tem deposição de gordura em volta das vias aéreas. Isso faz com que eu possa ter, quando a pessoa se deita, um fechamento das vias aéreas, um estreitamento, melhor a palavra. Bruna, você pode me auxiliar? Claro. Exatamente como o doutor já mencionou, o sobrepeso, a obesidade, faz com que haja um estreitamento das vias aéreas, né? E uma alimentação balanceada, uma reeducação alimentar, com certeza auxilia muito no processo da apneia. Porque a maioria dos pacientes que têm apneia estão com sobrepeso ou obesos, após emagrecer, solucionam um problema, conforme o doutor já mencionou. Doutor Roncati está se manifestando. Não, eu ia dizer para a Bruna, quando ele emagrecer, Bruna, manda para mim que eu opero. A corrente essa é uma cirurgia... Não, mas é uma cirurgia, como é que é, estética. É uma cirurgia sem dúvida nenhuma, porém, hoje somos procurados por muitos pacientes que já passaram pelo Torezan, pela Bruna, até pelo Busafa, porque corrigiram coisas que eram fundamentais para eles, por exemplo, o emagrecimento, que vai melhorar a apneia, vai melhorar tudo isso, e depois vem para o cirurgião plástico. E aí faz a coisa teoricamente menos importante, mas é a mais importante, que vai dar mais prazer para ele. Doutor Torezan, mastigação, onde é que entra nessa discussão que o senhor está expondo? Sobre a apneia? É que eu já ouvi falar uma relação sobre mastigação e apneia e eu aproveito o senhor aqui para que esclareça. De repente, eu tenha ouvido uma bobagem tão grande que essa é a oportunidade que eu tenho para esclarecer. Na verdade, alguns tamanhos de arcos dentários, né, não são compatíveis, por exemplo, com o tamanho da língua. Isso interfere na deglutição. Mas o tamanho da língua, né, uma língua muito grande, ela interfere lá atrás, na coluna aérea posterior. E isso faz com que o paciente possa desenvolver apneia ou ter apneia. Mas a mastigação em si, posições dentárias erradas, geralmente podem diminuir o espaço da coluna aérea. Coluna aérea, que eu chamo de espaço atrás do nariz, atrás da língua, até essa região do pescoço. Alguma? Eu tenho uma dúvida, na verdade é mais técnica. Como que eu vou diferenciar o paciente, depois de eu controlar a obesidade, aquele paciente que seria eleito ao uso do CPAP noturno ou aquele paciente que seria eleito a uma cirurgia ortognática? Nossa, a pergunta do Dr. Eloy era tudo que eu queria responder, viu, Zancopé? Porque, na verdade, é assim, como eu disse para você, de cada 20 pacientes, 2 ficam comigo. Quais são esses pacientes? O que o Dr. Eloy perguntou. Eu gosto de operar os pacientes que tenham a mandíbula retruída, a mandíbula para trás. Quando eu tenho a mandíbula para trás, essa musculatura é curta. Então, ele pode emagrecer, mas as vias aéreas ainda continuam estreitas. Esse é o paciente candidato ideal. Eu chego com muitos pacientes no consultório, Eloy, que tem uma face normal, uma face com perfil correto. Então, às vezes, basta ele emagrecer, e se ele se acostumar a um tratamento que ele citou aqui, que é o CPAP, que é um aparelho, que é um compressor, quem tem apneia sabe, né, que usa... esse CPAP é um compressor com uma máscara facial. E isso é muito ruim para alguns pacientes. Mas ele é o tratamento ouro. Ele é o melhor tratamento. Embora eu seja cirurgião e adore operar, né, como vocês aqui... Roncati já se manifestou. Ele trouxe o bisturi aqui, que eu ouvi ele falar. Né? Se o Zancopé decidir, a gente põe ele na mesa. Já está em jejum. É que eu sempre digo para ele, né? Espero nunca precisar do senhor. Ele fala, eu estou com o bisturi aqui. Então... Ele quer saber se você está em jejum. Pois bem, um outro assunto nesta edição de Gente que Fala. A hérnia de disco atinge mais de 5 milhões de brasileiros, causando dores lombares e a possível irradiação da dor para os membros inferiores. Doutor Eloy,
Bom, a hérnia de disco é uma doença extremamente comum no mundo todo. Estima-se que 2 a 3% da população mundial, em algum momento da sua vida, vão sofrer com sintomas da hérnia de disco. E a hérnia de disco, ela limita muito a capacidade da pessoa trabalhar e dela exercer suas funções de vida diária, né? Bom, o que é a hérnia de disco? A hérnia de disco, a coluna, como todo mundo sabe, ela é formada por ossos empilhados e no meio existem estruturas que é o disco vertebral. Esse disco vertebral ele vai dar mobilidade nos diferentes segmentos da coluna junto com as articulações posteriores e os nervos saem entre os corpos vertebrais mais ou menos na altura do disco. Quando esse disco ele envelhece, ele perde água, rompe-se o ânulo que protege uma estrutura que dá a sustentação da coluna e esse disco vai em direção ao nervo. E o paciente apresenta sintomas tanto de dores nas costas quanto dores nos membros inferiores. E essas dores são, na maioria das vezes, extremamente incapacitantes, né? Essa hérnia de disco, quando ela acontece, ela causa uma inflamação ao redor do nervo, e essa inflamação ao redor do nervo é que gera todo esse estímulo doloroso. Doutor Eloy, existe a necessidade sempre de uma cirurgia ou pode haver um tratamento? Na verdade, 80% a 90% dos casos tem tratamento clínico, com fisioterapia, acupuntura e medicações. Por quê? Porque a hérnia, quando ela sai, como a maior componente dela é de água, é proteoglicana que tem dentro desse núcleo do disco, essa hérnia ela pode desidratar. Ou mesmo o nervo que está sendo comprimido, ele perder a sensibilidade da presença da hérnia naquele local. É o tipo de um ácido hialurônico esse disco? Exatamente. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Você pode repor isso? E outra coisa que eu queria te perguntar, você faz a cirurgia minimamente invasiva, por exemplo, com laser? Na verdade, o laser não é autorizado pela Anvisa atualmente, então você não tem um uso difundido dele no mercado brasileiro. Existe o uso dele no mercado mundial, mas não é algo... Mas você pessoalmente acha uma coisa viável, possível? Não existe comprovação científica de que eu tenho um efeito melhor do laser do que da cirurgia comum. Eu vou lhe explicar por quê. Em tese, o laser ele causaria uma ausência de resíduos em volta do local onde está sendo coagulado, daquele ânulo. Mas não é comprovado que haja uma cicatrização melhor desse ânulo que foi rompido em relação à microdissectomia simples, ou quando eu coagulo com eletrocautério, por exemplo. Então não tem comprovação, não tem uma comprovação científica de melhora a longo prazo. E repor o ácido hialurônico, existe isso? Existe, a gente repõe. Na verdade está em estudo ainda na literatura, a injeção de células-tronco dentro do disco, porque sabe-se que a hérnia de disco, na verdade, ela é uma etapa da degeneração do disco. Ela, na verdade, não é o processo final de degeneração do disco. Esse ânulo rompeu, o conteúdo de dentro do disco saiu para fora em direção ao nervo, só que esse disco, esse conteúdo, ele pode se resolver, só que essa degeneração do disco, ela continua-se ao longo do tempo. Certo. Então esse paciente pode acabar tendo a chance de evoluir a longo prazo com uma dor pura e simples lombar, ou com um quadro de estenose do canal, que é um estreitamento definitivo do canal onde sai o nervo, pela formação do bico de papagaio ou pela própria calcificação da hérnia. Doutor Eloy, um detalhe, sempre se fala sobre hérnia, alguém que teve um trauma, alguma coisa, mas existe até a possibilidade de ser genética essa? Existe a possibilidade de ser genético, 20% dos casos... Aquela história de que meu pai tinha, minha mãe tinha, Exato. meu avô tinha, eu vou ter também, isso é possível? 20% traduzindo no... Sim. Né? 20% dos casos de hérnia de disco ou de degeneração do disco, elas estão associadas a um componente genético. Esse componente genético que está mais associado agora é uma mutação do colágeno tipo 9, mas, como eu disse, somente 20% dos casos. E como é uma doença muito incidente na população, os outros 80% dos casos têm fatores ambientais muito mais ligados à gênese da hérnia do que propriamente fatores genéticos. Aí e eu vou dar outros fatores... de fatores ambientais. Má postura,
tabagismo. Já estou me arrumando aqui. Na verdade, uma reação que todos os pacientes têm. Durante a consulta, o paciente chega Fala assim, postura, aí já... depois, no final da consulta, o paciente já está numa posição ereta e perfeita. Fala, você nem precisa de fisioterapia mais, né? Já controlou, já. Pelo menos está sendo convincente, né? Colocação. Já me arrumou. Se bem que eu não tenho muita... A gente não tem muita condição aqui de melhorar a postura aqui, tá todo mundo. Mas o Roncati gostou, né, doutor Roncati? Às vezes até uma postura descontraída, ela contribui até mais do que propriamente a boa postura em si. Porque às vezes as pessoas tensas e que contraem a musculatura, às vezes no final do dia, de um período de trabalho, elas têm mais dores lombares do que propriamente aquela pessoa que tem uma postura extremamente correta. Então é importante o paciente que tem hérnia, que tem dor lombar, criar uma consciência corporal de uma boa postura. E, na verdade, que essa boa postura seja uma atividade de rotina na vida. Doutor Eloy, eu falei sobre trauma, mas outros itens aí que eu acrescento. Além de trauma, alguma doença como diabetes, o sobrepeso é... O diabetes é comprovado que tem um papel muito importante na degeneração do disco lombar, e o tabagismo também é um fator que tem um papel preponderante na degeneração do disco. Acredita-se que a diminuição de uma substância endógena, que é o óxido nítrico, associada ao tabagismo, ele diminui a irrigação do disco vertebral, e essa diminuição da irrigação ela acaba propiciando o aparecimento de uma hérnia lombar. Por que existe uma distinção no texto entre sobrepeso e obesidade? Não é a mesma coisa? Na verdade, Não, mas é o que nós estamos aqui para esclarecer. O doutor Cláudio Roncati, é lógico, ele sempre faz, ele sempre faz assim. Eu sou leigo no assunto. Vocês estão aqui para me ajudar, para me esclarecer. Peço para a Bruna. Bruna, eu estou aqui com problemas de hérnia de disco, mas aqui fala sobre hérnia de disco, postura inadequada, diabetes, sobrepeso e obesidade. Aí eu, como leigo, falo o que acontece, qual é a diferença? Vamos lá. Para começar, a gente tem um índice que todo mundo deve conhecer, que é o IMC, né? O Índice de Massa Corpórea. Esse índice, existem níveis, vamos chamar assim. Então, o sobrepeso, ele está num nível. A obesidade, ele está num nível acima dele, né? Então, de 24,9 até... uns 26,5, mais ou menos, né? A gente fala em sobrepeso. Eu falo isso porque a gente não tem, apesar de ter toda uma regra, né? Uma existe, tabelinha que não é mágica. Exato. Cada indivíduo sim, por isso né? que eu digo uma tabela que não é mágica. Exatamente. A gente não pode, por exemplo, aplicar um atleta no IMC, porque ele vai ter uma massa magra, né? Elevada e, consequentemente, ele não vai estar dentro desse parâmetro, certo? Então, o sobrepeso e a obesidade têm essa diferença. Por quê? Porque a pessoa, vamos falar assim, que o obeso está muito acima do peso que seria ideal para ele. Imaginem vocês, no consultório de vocês, um paciente chato. Esse é o meu caso. Não é, doutor Roncati? Não te acho chato. Como o doutor Eloy disse, quando o paciente chega ali, né, encarquilhado, ele sai ereto, e a gente aproveita esse momento aqui. Mas um outro assunto, o aumento da expectativa de vida. Idosos estão aderindo cada vez mais às cirurgias plásticas. Pesquisa recente da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica Estética revelou que quase 10% das pessoas que realizam cirurgias plásticas nos Estados Unidos têm mais de 65 anos. Doutor Roncati, essa pesquisa se aplica aqui no Brasil? Eu acredito que sim. Eu não tenho conhecimento de uma pesquisa como essa aqui, pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, mas acredito que sim, porque você pode pegar um modelo de consultório e ampliar, né? E ocorre isso de fato, principalmente para cirurgias de rejuvenescimento facial, que são cirurgias
aqui diz menos invasivas, mas não são as menos invasivas, viu, Zancopé? Também as cirurgias grandes de rejuvenescimento facial, o lifting facial completo, com ou sem rejuvenescimento da pele também, que pode ser feito com laser, que pode ser feito por outras técnicas, o idoso está procurando cada vez mais. Ele sabe que isso existe, a mídia nos ajuda demais, né, porque ela revela isso para as pessoas e as pessoas procuram e querem fazer. Quando eu perguntei sobre essa pesquisa, se ela pode ser aplicada no Brasil, nós já conversamos aqui no Gente que Fala sobre o aumento de cirurgias no Brasil. Não é? Perfeito. Sobre a qualidade dos cirurgiões brasileiros, eu não sei se cliente é o termo certo, de pessoas que vêm do exterior procurando médicos brasileiros e tal. Por isso é que eu imediatamente já coloquei se aplica ao Brasil também essa pesquisa que nós apresentamos. Porque nós temos como parâmetro uma pesquisa feita nos Estados Unidos, eu acho falho. Né? Eu acho não é discutível. Né? Como é que eu posso me basear no que acontece lá? Tudo é diferente daqui, né? Com o que acontece aqui. Então, por isso, é a pergunta que eu coloquei para o senhor, se ela tem uma relação direta. Você está coberto de razão quando acha falho, por dois motivos. Primeiro, uma pesquisa feita por uma sociedade de interesse direto no assunto. Sim. Eu posso até aumentar esse valor para poder ajudar os meus associados. Está sob suspeita, com certeza. Segundo, é completamente diferente daqui mesmo. Não tenha dúvida, a sociedade americana é completamente diferente da nossa. Porém, o idoso, Sim. o pensamento do idoso, eu vou perguntar aqui para a mesa, quem quer ficar velho? Quem quer parecer velho? Quem quiser, levanta a mão. Ficar não, parecer. Né? Parecer velho. Ficar velho nós vamos, né? Já estamos até um pouquinho idosos. Porém, ninguém quer parecer. Sim. Então, se for possível, não é? Doutor Exanta, fazer uma cirurgia, fazer, verdade. por que não? Por que Perfeito. não? Né? Se essa cirurgia tem risco, eu quero saber os riscos, eu vou pesar o valor. E esse pensamento do idoso é igual. Aqui, nos Estados Unidos, na Argélia, na França, na Itália, na Alemanha. Aí é outro aspecto que não consta da pesquisa, né? Pois é. A identificação. É uma ilação minha que eu acho que Correto, pode não se correto. considerar como uma coisa correta. Se Né? a gente colocar esse argumento que o senhor disse, quem quer parecer velho, até eu não quero parecer Não velho, é? né? Você vê como é que é a Perfeitamente. situação. Mas agora a pergunta, quem procura mais, homem ou mulher? Sem dúvida nenhuma, na cirurgia de rejuvenescimento facial, a mulher. O homem está aumentando Tá começando. o fluxo, porque ele está sabendo de coisas que não aparecem na cicatriz, que você esconde, porque o homem tem medo de aparecer cicatriz, e o amigo fala, pô, você operou? Por que você operou? Você? Não, porque eu queria rejuvenescer, pô, não tem nada a ver com... O jornalista tem um índice de indiscrição, né? E eu não posso perder. Se eles são jovens, doutor Roncato, eles são jovens, né? Aparência jovem. Você fala o Torezan e o Busafa? Sim. Claro que são Sim. jovens. Não, aparência jovem. Não, Muito obrigado. Exatamente isso que eu estou falando. Sim. Agora, Muito obrigado. qual a abordagem? Eu chego lá no teu consultório, qual a minha abordagem? O que é mais comum? Não, é interessante. O que é mais comum, né? Não chega pessoas, olha, eu estou com rugas aqui, não sei o quê, quero melhorar a minha expressão facial. Não, deve haver uma abordagem que o senhor já se habituou. Né? Eu estou aqui frente a dois cirurgiões também, e ambos foram extremamente éticos ao dizer, 80%, ele falou, das colunas não tem que operar. Sim. Você consegue tratamento clínico. O Torres é a mesma coisa. Então, veja, eu acho fundamental, cirurgia plástica não é baboseira, não é uma coisa que... a estética, dá uma apertadinha aqui, levanta o que está abaixado, baixa o que está levantado, aperta o que está frouxo e afrouxa o que está apertado. Não é isso. Eu não sou alfaiate. Eu tenho que ter indicação cirúrgica. Sim. Concorda? Não tenho nada contra os alfaiates, mas eu não sou alfaiate. Sim. Então, indicação cirúrgica, o que é? Ô, Zancopé, olha no espelho. O que está te incomodando no teu rosto? Que eu vejo no vai vídeo, me falar, eu vejo no vídeo aqui. Qual com é a tua facilidade. indicação? Não, agora não. Quando você for no consultório, você fala. Nós estamos no ar. Aí, você fala, essa pele aqui na minha... Sim, na pálpebra. Vou analisar tecnicamente. Perfeito. A pálpebra superior. Sim. Esse segundo queixo aqui está me incomodando. Bom, ô Zancopé, isso não tem jeito. Não se Você preocupa vai com isso, precisar não. fazer um corte aqui.
Sim. Levantar, que o lifting em inglês é levantar, então é o lifting, né? Talvez um implante capilar, né? Talvez. Cada um vai se adaptando. E você sabe, complementando isso que o Dr. Roncati está falando, até calvície, ela está incluída no CID, no Código Internacional de Doenças. Perfeitamente. Então, assim, tudo que a gente faz, o que puder fazer para deixar a autoestima melhor, desde emagrecer, ter qualidade de vida, uma estética onde te agrada no espelho, isso é impagável, né? Exatamente. Não, porque, sabe por quê que é impagável? Porque não melhora apenas o aspecto físico. Aquela pessoa vai melhorar a vida dela, de relação, a vida social, de trabalho, tudo. Porque, você olhar todo dia de manhã no espelho e falar, você tá feza. É complicado, né? Algo Tá acrescentado, velho. doutor Eloy? Complicado. A gente sabe que o idoso ele apresenta alterações hormonais, e essas alterações hormonais estão frequentemente associadas às alterações psicológicas, a uma incidência maior de depressão e tudo mais. Você acha que o paciente idoso que procura cirurgia plástica, ele tem uma incidência maior de alterações psicológicas do que o paciente que não procura, ou enfim? Pô, é muito interessante sua pergunta, sua colocação. E é interessante a experiência da gente de consultório, né, e nesses hospitais que a gente trabalha, tudo, porque você acaba percebendo que cada um tem uma motivação, o gatilho de cada um é diferente. Né? Nós operamos há uns 2 anos atrás uma senhora, inclusive o sobrenome dela é Roncati, depois eu descobri que genealogicamente era da mesma família, com 90 anos de idade. Uau. Por que ela veio operar aos 90 anos? Ela não se achava envelhecida aos 70? Achava-se, porém o marido havia falecido há 2 anos. Provavelmente, ela não me abriu isto claramente, mas provavelmente ele não queria, com medo de perdê-lo, alguma coisa. Um sujeito morreu, rapaz, ela juntou um dinheirinho e correu pro consultório. Né? Então, e essa motivação, ela vai, é psicológica totalmente, né? Totalmente emocional. Da mesma forma como tem pessoas extremamente envelhecidas, com a pele envelhecida, pele caída, e que não querem fazer cirurgia. Que eu acho uma coisa bacana também. O sujeito Se aceita. está se aceitando. Né? Então, por isso que a cirurgia não tem preço. Porque ele vai passar a se aceitar melhor, aquele que não está feliz com aquele aspecto. E você operar o que tem indicação e quem quer ser operado. Muito bem dito. Bruna Moreira, estamos nas vésperas do carnaval, né, e os excessos acontecem. Existe alguma regra sobre boa alimentação, algum alimento que eu possa me socorrer para enfrentar melhor esses dias? Bom, para começar... Só um detalhe para o Dr. Roncati. Dr. Roncati, normalmente carnaval eu passo na avenida. Passei inúmeros carnavais na avenida, os quatro noites, sem a mínima condição de... E só informando, não na folia. Seria muito bom. Não, só o senhor entendeu o porquê da pergunta também. Bruna. Tá certo. Bom, gente, para começar, eu acho que é muito importante a gente esclarecer que não existem dietas milagrosas. Lamentável. Né? Algumas pessoas querem fazer dietas milagrosas porque querem perder 3 quilos até o carnaval. O carnaval começa sexta-feira, né? Ou seja, isso já há uma disfunção. Eu sempre brinco com os meus pacientes. Quanto tempo você demorou para engordar? Foram anos de dedicação. Então, e você quer perder tudo em um mês? Não tem como. Né? Mas assim, para a folia, é importante manter hidratação. Né? A gente tem normalmente ambientes fechados, ou então ambientes que a gente está se movimentando bastante, né? Dançando, pulando, né? Então precisa da hidratação, sim, com água de coco, com sucos naturais, água, bebida alcoólica. Bebida alcoólica, a gente sabe que carnaval Não pode as dizer pessoas... que não pode, por favor. É assim, vamos beber com moderação. Ótimo, né? obrigado. Intercalando com água, porque é comprovado que a bebida alcoólica, né, o álcool, faz com que nós tenhamos uma desidratação mais rápida. Então, o legal é intercalar com água. E lembrando que o álcool é muito calórico. Né? 1 grama de álcool
tem 9 calorias, que se equivale à gordura. Né? Então, enquanto 1 grama de carboidrato tem 4 calorias, 1 grama de lipídio, de óleo, são 9 calorias, o álcool também. E a gente está bebendo e não está percebendo. E depois quer que esteja tudo em cima no final do carnaval. Né? Mas outra coisa importante é a gente realizar alimentações sempre balanceadas, leves, consumir alimentos preferencialmente integrais, né, que vão fazer com que o pico, né, da glicemia não seja tão rápido. Suco detox é muito legal, de manhã. Então, vamos lá, 2 folhinhas de couve, uma fatia de abacaxi, beterraba é legal, que mantém, né, o pique juntamente com o gengibre. Desculpa, por que sempre essas receitas do detox se iniciam com folha de couve? Então, normalmente o detox ele é feito com base de folha verde. O couve é ótimo porque ele tem o ferro, né? Ele tem magnésio, ele tem fibras. Então, é legal. Ele, entre aspas, auxilia na purificação, vamos falar legalmente, do nosso organismo. Doutor Zé Flávio? Eu fico imaginando, eu nunca tomei nenhum suco detox, mas eu olho aquilo e fico pensando couve com beterraba, que deve ser ruim. É uma delícia. O sabor é muito bom. Bom, eu sou suspeita. Mas o sabor é bom. Vale a pena experimentar isso. Mas depois de uma boa noite de carnaval, no dia seguinte, ela pode... Esse detox ajuda? Peraí, isso não é um milagre. É um auxílio. Tá ok, Bruno. Nós estamos querendo, Bruno, são milagres, por favor. Estamos procurando um milagre aqui. Gente, não existem milagres. Existe uma alimentação balanceada. Eu queria saber se essa dieta é boa. É a que eu pretendo seguir agora no carnaval. É a dieta do melão. Dieta do melão. Do melão. Você pode comer de tudo, menos melão. Desde que os outros alimentos sejam saudáveis. Essa é que eu pretendo. É o que eu pretendo fazer. Vamos aproveitar esse instante do Gente que Fala, nosso contato com o cirurgião plástico Nelson Letísio. Doutor Letísio, boa tarde. Tudo bom, Zé Café? Como é que estamos? Tudo bem, tudo bem. Doutor Letísio, falar sobre... Ok? Ok, doutor Letísio? Você podia repetir, Zé Café? Estamos num desencontro aqui. A República do Líbano está com problema de trânsito, o senhor não está chegando direito aqui, doutor Letísio. Então... Doutor Letísio, vou adiantar aqui. Olha, nesta última edição do Big Brother Brasil, um assunto tem chamado a atenção. Olheiras da empresária paulista Amanda, 28 anos. As olheiras ocorrem por excesso de melanina, substância que dá cor à pele, e por aumento dos vasos sanguíneos, a congestão vascular. Em uma de suas entrevistas, o senhor falou sobre tratamento de vasos na face. Está correto, doutor Letísio? Está correto, Zancopé. Zancopé, antes de mais nada, eu queria mandar um beijão para o Claudião, que está aí com vocês. Ele é uma excelente autoridade em termos disso, porque nós fundamos juntos a Sociedade Brasileira de Laser em Medicina e Cirurgia. Ou seja, o tratamento, um beijão, hein, Claudio? O tratamento de você fazer a pigmentação, que é o excesso de melanina, que você faz com luz pulsada, o tratamento dos vasos, que você faz com laser de neodymium-YAG, e essa moça tem bolsa gordurosa, que você faz com CO2 no modo corte, que você faz uma incisão transconjuntival, retira as bolsas gordurosas e diminui o volume dela. Você usa o CO2 fracionado ou CO2 puro, vai fazer um skin resurfacing na pálpebra inferior, para que você faça uma retração da pele sem que ela faça um scleral show, ou seja, sem que você faça com que ela altere o formato do olho, mantendo um formato do olho agradável. E, além de tudo, você vai tratar a bolsa, você vai fazer todo esse... É um conjunto.
O Claudião sabe do que nós estamos falando. A cirurgia palpebral hoje não é uma cirurgia só de pálpebra, você tem que tratar a região órbito-palpebral. E me mostraram a fotografia dessa moça, realmente, ela tem todo esse conjunto. Então, a gente não pode ficar nos atendo só à melanina da pele dela, porque aparentemente ela é de origem oriental, né, do Oriente Médio, do árabe, alguma coisa assim, que ela já tem, por genética, um excesso de melanina na pálpebra inferior. Ela tem excesso de vasos, aparentemente, tem hipertrofia das bolsas gordurosas e tem excesso de pele. Então, não é um tratamento único, Zancopé. Essa moça tem que ser enquadrada realmente num conjunto de coisas que você consiga melhorar a aparência dela sem alterar formato, sem alterar as características raciais dela, né? A sua gentileza da tua participação no nosso Gente que Fala. Novo encontro agora só depois do Carnaval, ok, doutor Letício? O país para tudo, né, Zancopé? Infelizmente, né? A gente é bonito, gostoso ter Carnaval, mas a gente tem que ter um pouquinho de consciência cívica e um pouquinho de consciência do país, né? Porque os nossos governantes esqueceram um pouco disso, né, Zancopé? Ok, doutor Letício. Uma boa tarde. Saúde e paz, um bom Carnaval para você, cara. Saúde e paz para todos aí. Dentro de instantes retornaremos com o Gente que Fala. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Alô, amigos, eu sou o Zancopé Simões. Acompanhe Gente que Fala de segunda a sexta-feira ao meio-dia pela AltV, www.altv.com.br, a sua TV da internet, e na rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Programa Gente que Fala, com as principais manchetes do dia, informação, prestação de serviço e tudo o que acontece no Brasil e no mundo pela ótica de convidados sempre muito especiais que proporcionam a oportunidade de conhecer as várias faces da notícia. Gente que Fala, de segunda a sexta-feira, meio-dia. Espero você. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental.
Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. A Associação Brasileira de Acupuntura promove em Santos o curso de especialização em acupuntura reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura. O curso terá início dia 7 de março, Avenida Conselheiro Nébias, 580, Conjunto 61, Boqueirão, Santos. Informações, o telefone é 8135-3121 ou ainda o site www.abapuntura.com.br. Conosco nesta edição de Gente que Fala, cirurgião plástico Dr. Cláudio Roncati, nutricionista Bruna Moreira, cirurgião bucomaxilofacial José Flávio Torezan e o neurocirurgião Eloy Ruzafa Neto, neurocirurgião, né, doutor Eloy? Doutor José Flávio, o senhor tem que aproveita um momento. Ah, sim. Eu queria perguntar, a gente estava discutindo sobre ética, o intervalo aqui Isso, é mais... A gente estava falando sobre ética em operar o que tem indicação e operar quem quer ser operado. Então, a gente estava discutindo aqui do Dr. Cláudio, Dr. Eloy, eu queria fazer uma pergunta para você. Qual é a indicação precisa para se fazer cirurgia de hérnia de disco? Bom, como a gente havia comentado anteriormente, 80% dos pacientes que têm hérnia de disco, eles têm uma resolução espontânea da hérnia. Então, o tratamento com fisioterapia, acupuntura e o tratamento medicamentoso, ele tem um alto índice de sucesso. Se eu tratar esse paciente com essas 3 armas e ele não tiver uma resposta dentro de 2 a 3 meses, eu posso começar a considerar o tratamento cirúrgico. Porque os trabalhos mostram que a gente tem uma resolução muito baixa, tanto radiológica quanto dos sintomas nesses pacientes, se eles não têm uma resposta ao tratamento clínico. Resposta radiológica, eu digo o seguinte, essa hérnia que saiu, ela pode por si só desidratar. E o organismo, com essa inflamação que é formada em volta da hérnia, ele ataca a hérnia como se fosse um corpo estranho, então lança mão de células de defesa do organismo e faz com que essa hérnia desapareça. Então, se você ainda tem a persistência radiológica e clínica da dor nesse paciente, esse paciente em geral tem indicação cirúrgica. Existe uma taxa muito pequena desses pacientes que ainda tem uma resposta dentro de 6 meses, mas essa taxa é muito pequena, cerca de 5 a 10%. Tá? O paciente que, entendo a compressão daquela raiz nervosa pela hérnia, tem um déficit motor, quer dizer, tem uma dificuldade de mexer o pé objetiva no exame neurológico, ele tem uma indicação também precisa de tratamento cirúrgico. Principalmente no nível L5-S1, porque a gente sabe que a raiz de L5, que é a quinta raiz lombar, ela é a raiz que dá o movimento de dorsiflexão do pé. E ela tem uma sensibilidade muito grande, a chance desse paciente recuperar o déficit motor é muito pequena. Tá? As outras raízes, elas têm uma taxa de recuperação um pouco maior. Eu já tive alguns pacientes que, mesmo tendo indicação cirúrgica, desejaram tratamento clínico e alguns, uma porcentagem desses, acabou apresentando a recuperação desse déficit motor. Isso pode acontecer, mas de fato não é o que o cirurgião de coluna recomenda. Doutor José Flávio Torezan, agora eu pergunto. Né? Incidência do câncer bucal, que vem as informações é que ele vem crescendo. Existe uma causa específica? Na verdade, assim, hoje em dia descobriu-se que um vírus pode desencadear um câncer de boca, que é o HPV, que todo mundo está falando do HPV, né? Na verdade, todo mundo pode ter esse HPV. Ele desenvolver um câncer, ele conseguir transformar, desencadear um câncer, não é tão simples assim. Né? Depende de fatores genéticos, depende da imunidade do paciente, da característica de nutrição e hábitos desse paciente. Porém, o que é mais comum, infelizmente, a gente vê na população carente. São pacientes alcoólicos, né? O antigo alcoólatra que a gente falava, e pacientes fumantes. Mas eu estou falando de pessoas que bebem cerca de 1 litro de álcool por dia e também fazem uso de cigarros continuamente.
Outra coisa não recomendada é o uso de enxaguatórios bucais que contenham álcool. O álcool, a gente sabe que é um fator mutagênico, ele muda a característica genética de algumas células. Baseado nisso, eu posso ter desenvolvimento dessas lesões. Mas a gente às vezes vê no consultório e faz o diagnóstico, eu como cirurgião bucomaxilo, eu não trato o câncer. O câncer é tratado por um médico especialista em cirurgia de cabeça e pescoço, porque ele tem ainda invasão para o pescoço. Então, é esse profissional que faz o tratamento. A gente vê muitas vezes no consultório e faz a biópsia desses pacientes que às vezes nunca usaram álcool, nunca fumaram. É o tal do oncogene, né? O gene que predispõe a ter algum tipo de câncer. Pacientes que trabalharam em lavoura, que mexeram com agrotóxico, pode desenvolver. Mas fica uma dica muito importante para a população que tem dentes e restaurações que possam estar traumatizando a mucosa bucal. Próteses que possam estar mal ajustadas e cortando a mucosa bucal, fazendo lesões que crescem, chamadas hiperplasias. A persistência dessa lesão, ou seja, quando ela fica lá há muito tempo, ela pode vir a se tornar uma lesão cancerosa, bem como placas esbranquiçadas na língua, no ventre da língua, na parte interna, na borda lateral da língua. Então, é interessante que as pessoas façam um autoexame da boca. A higiene bucal Sim, primária, sim. que nós sempre relegamos a segundo plano, é imprescindível. Pois é, imprescindível. Mas não quer dizer que a ausência de higiene bucal no indivíduo saudável, que não beba, que não fume, não quer dizer que ele vá ter câncer. Doutor Eloy, a dor na região do pescoço, qual é o termo correto para essa dor na região? Cervicalgia. 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 Né? Existem causas específicas? A principal causa associada à cervicalgia é a má postura, né? E a má postura e eventualmente traumas que o indivíduo possa sofrer até no trânsito e podem acabar desencadeando a cervicalgia. Por exemplo, numa batida o indivíduo pode sofrer um mecanismo do chicote ou, enfim, lesionar os ligamentos e a musculatura do pescoço. Mas a má postura é a principal associada à cervicalgia. Na maioria das vezes, a maioria das pessoas no trabalho, em casa, estão acostumadas, tanto no sofá quanto sentado na cadeira, tomar posturas viciosas durante o dia. Essas posturas viciosas são as principais contribuintes para a dor. Assistir televisão do modo mais relaxado possível nem sempre é o correto. Nem sempre é o correto, exatamente. Outro exemplo extremamente comum é a posição do notebook na mesa ou a posição de um livro, que você lê um livro na mesa, eventualmente ela pode forçar a região cervical a ficar numa posição de contração que pode, ao final do dia, acabar causando a dor cervical. Assim, por exemplo, o uso de notebook, em que você tem aquilo que o teu local de trabalho numa altura abaixo do nível dos teus olhos, que seria uma posição ergonômica para você ler no notebook, ele pode, ao final do dia, ocasionar uma dor cervical. Se você não encosta completamente as costas na cadeira, se você não toma uma posição dos braços adequada de 90 graus no local de trabalho, se você não apoia os pés quando você está trabalhando, acaba tomando uma postura torta quando você está... Telefone celular, qual é a incidência do telefone celular? Quando você dispensa o uso da mão para segurar o celular. As pessoas são extremamente acostumadas a colocar o telefone celular na lateral e ficar fazendo uma outra atividade. A Bruna não é desse tempo, mas havia até um aparelhinho, né, que você colocava como suporte com o telefone. Hoje no celular apoiava o telefone comum, né? Esse jurássico que existe nas casas hoje em dia, tinha um apoiador. Agora com o telefone celular, cada um tem o seu modo peculiar de... Isso é uma coisa tão corriqueira no dia a dia das pessoas
E isso estimula um aumento na frequência das consultas médicas, mas as pessoas não se dão conta do quão errado são essas práticas diárias que elas têm. E isso que está determinando, na verdade, o aumento da incidência da dor nas costas, da dor cervical. Então, você se preocupar com aquilo que eu tinha comentado na primeira parte do programa, que é a consciência corporal e com a postura no teu dia a dia, é o principal determinante para a gente evitar um aumento da cervicalgia, o aparecimento da dor no pescoço na gente. Pois bem, doutor Roncati. Ao seu dispor. Como é que é mamoplastia, é isso? Mamoplastia, perfeitamente. O índice hoje em dia é muito elevado? Então, ocorreu uma inversão interessante de uns tempos para cá na sociedade brasileira. Se o índice é muito elevado. Né? Inclusive na sociedade masculina também, com relação ao aumento de volume de mama ou da região torácica imediatamente abaixo da glândula mamária. Há uns 10, 15 anos atrás, você fazia de cada 10 cirurgias mamárias, 7 cirurgias para levantar ou diminuir a mama e 3 para aumentar. Hoje, inverteu-se isto. O aumento com prótese de silicone, depois que se viu que é uma cirurgia totalmente benigna, quase que minimamente invasiva, não é? Com riscos totalmente conhecidos e calculados dos cirurgiões plásticos, aumentou sobremaneira. Então houve um aumento. No caso masculino, para aquela cirurgia de colocação daquela prótese quadrada, para dar um aspecto de maior musculatura torácica, de atleta. dos peitorais, do peitoral maior principalmente. E isso aí também aumentou sobremaneira, porque percebeu-se, ou o homem percebeu que essa cirurgia tem uma cicatriz quase inaparente, né? E o aspecto depois é bastante natural, mas desde que não haja um exagero. Isso vale para a mulher também. Doutor Roncati, é praticamente estética essa cirurgia? É uma cirurgia para aumento de volume. Sim. Quer dizer, chamar uma cirurgia dessa puramente de estética, eu acho que é um desdouro para o ato cirúrgico, porque é uma cirurgia, nós falamos aqui, traz um bem para uma mulher que tem uma mama pequena, um quadril feminino, largo, bonito e sem mama. Então você coloca um volume que fique compatível com o quadril, aquilo dá um aspecto muda a personalidade dela, né? Muda a personalidade da pessoa, quer dizer. Pessoa. Então, para você ter uma ideia, minhas 2 filhas colocaram, eu tenho 2 filhas que colocaram, né? A terceira não colocou porque é peituda. E assim você vai. Eu tenho várias amigas, várias pessoas. O silicone hoje é uma coisa incontestável, né? E que traz um benefício muito grande para a mulher, desde que colocado assim, é para aumentar volume. Não é para levantar mama, não é para isso. Para isso aí é outra cirurgia. Perfeito. Colocar volume numa pessoa que não tem aquelas indicações daquela época que nós estamos falando, é uma cirurgia extremamente válida. Bruna Moreira, você é especialista em controle de qualidade das normas da Anvisa. E este programa, criado recentemente por uma equipe multidisciplinar com o intuito de ajudar as pessoas na redução do peso. Esse programa é um programa bem interessante, né? Ele foi criado por uma equipe com um cirurgião plástico, psicóloga, endocrinologista e nutricionista. É uma equipe que um completa o outro, né? Então, nós temos toda a parte de avaliação, a pessoa está com sobrepeso, obeso, tem um encaminhamento, sim, para a psicóloga, né? Que como nós estamos mencionando aqui, a saúde mental, né, emocional da pessoa faz parte, sim, de um processo de autoestima, Perfeito. De você se sentir bem, de você se olhar no espelho, você gostar do que você está vendo, né? Posteriormente, processos cirúrgicos, quando indicado, né? Então, é muito importante. Tem toda a parte hormonal relacionada. Então, tem um acompanhamento onde o paciente vai entrar na clínica, mas ele vai passar por todos os profissionais especializados em cada área E quem fazer pode ter acompanhamento. acesso a esse programa? Qualquer pessoa que desejar. E como eu acesso? Se é qualquer pessoa que desejar, como eu acesso? Nós temos o endereço da Por clínica, né?
que ela fica na rua... Deixa eu pegar minha cola. José Oscar Abreu Sampaio, no Jardim Anália Franco, ou pelo telefone 4329-4748. 4329-4748. Tem algum site que possa facilitar? O nosso site está em construção, Sim. mas se vocês quiserem acompanhar a página no Face, tem a página do Face interligada com a do Dr. Luiz Pinotti, que é o cirurgião plástico responsável na clínica. Doutor Eloy, Otávio Alves do Jaçanã. Tenho 3 hérnias de disco, L3, L4, S1. Convivo com elas normalmente, mas tenho dores que vão da coluna à planta dos pés. Cirurgia de coluna pode ser arriscada ou é mito? Na verdade, a cirurgia de coluna, ela avançou muito nos últimos 15 anos. Ela, obviamente, tem seus riscos. Ela não é uma cirurgia... até a cirurgia estética tem seus riscos, como qualquer cirurgia que a gente vai, como qualquer procedimento invasivo que a gente vai fazer no paciente. Na verdade, deve ser tomado todos os cuidados para que não haja nenhuma intercorrência no ato cirúrgico. E se for uma cirurgia de uma hérnia simples, deve ser tomado cuidado para não haver lesão da raiz. Mesmo tomando todo cuidado para não haver lesão na raiz, o paciente pode evoluir com uma fibrose em volta da raiz e ter uma dor a longo prazo, isso numa taxa de 5%. E se for uma cirurgia feita com instrumentação, tem que ser feito todo cuidado para ser colocado a instrumentação no local correto, né? E para isso a gente usa raio-x intraoperatório e é extremamente seguro. Se o paciente tem as hérnias de disco, porém não tem dor associada à hérnia de disco, é óbvio, o tratamento conservador ele é o mais indicado. Esse paciente deve ser acompanhado a longo prazo e a gente deve considerar quantas crises ele tem durante o ano para ver se ele de fato vai ter um benefício do tratamento cirúrgico. Ok. Dr. Roncati, Thalita, a recuperação de uma lipo é mais fácil que de outras plásticas? Oi, Thalita, obrigado pela pergunta. A recuperação das cirurgias, ela está intimamente ligada ao período de recuperação, mais longo, mais fácil, mais difícil, ao tamanho da cirurgia. Uma lipo pode ser uma lipo de pequeno, de médio ou de grande porte. Claro que a lipo de pequeno porte terá uma recuperação menor, mais rápida e mais fácil, como você perguntou. E cirurgia é muito complicado de comparar, porque cada um é cada indivíduo é um indivíduo, não é? Então, é interessante, durante uma consulta, você esclarecer isso com a pessoa que você escolher que vai fazer sua lipo. Dr. Flávio Torezan, Valéria, um tratamento dentário que requeira várias injeções de anestesia pode causar problemas cardíacos? Obrigado pela pergunta, Valéria. Na verdade, não, né? Tudo vai depender de um histórico de saúde seu. Qual é a sua idade, se você usa algum tipo de medicação e qual é o tipo de anestésico que o dentista está usando para tratar você. É lógico que existe uma dose máxima permitida, né? E o dentista não deve ultrapassar essa dose máxima diária. Como alguns efeitos colaterais, quando ele ultrapassa um pouco, existe a sonolência. Então, assim, o metabolismo dos anestésicos hoje é bastante estudado e é bastante seguro. Porém, no dia a dia, você pode fazer várias punções anestésicas. O que você não pode é tomar muito anestésico no mesmo dia. Bruna, Melissa, em que medida os alimentos transgênicos podem ser nocivos? Alimentos transgênicos, né, são alimentos modificados. Não existe um parâmetro para eu falar, olha, você pode consumir 1 ou 10, por exemplo, amendoins transgênicos. Existe toda uma pesquisa, existe um processo em estudo que não tem como indicar especificamente um valor considerável. A gente vai seguir a base da quantidade diária de calorias para cada indivíduo. Bruna Moreira, repete para a gente só a forma de entrar em contato para ter acesso àquele tratamento para redução de peso. Tá, vamos lá. Telefone 4329-4748. Agradeço a gentileza de ter participado do nosso Gente que Fala. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade. Dr. Cláudio Roncati, é muito bom tê-lo aqui. Muito bom estar aqui com vocês, com você, meu amigo Zancopé. Eu agradeço mais uma vez as minhas amigas aqui.
e estaria à disposição sempre que me chamado. Dr. Flávio Torezan, grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Fiquei muito honrado de estar aqui e agradeço as perguntas que foram feitas e estou muito feliz. Muito obrigado. Dr. Eloy Rosafa. Eu agradeço a oportunidade de esclarecer as dúvidas, tanto dos ouvintes quanto dos colegas da mesa, sobre os assuntos abordados. A gente tem que aproveitar, né? Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Rayala Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy. Na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Ricardo Valim Benebenê, na direção da Altivia Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Iago Matsumoto, Sérgio Oliveira, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.